os homens do terço. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 17 e seguinte. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante dele e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupado como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que devereis fazer e dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados homens do terço, hoje, dia 26, ontem nós celebramos o Natal e a leitura de ontem era um momento muito nobre, muito meigo do nascimento e já nós partimos para os primeiros acontecimentos da comunidade nascente dos cristãos. Na verdade, eram chamados que viviam o caminho, que seguiam no caminho, porque Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a luz, então eram aqueles que seguiam Jesus, aqueles lá do caminho. E aqui nós nos defrontamos hoje com a leitura de Jesus ensinando os apóstolos e contando também que a vida também não é fácil, né? A gente sempre pensa, a vida com Deus vai tirar todos os problemas, a gente vai viver em cima de uma nuvem, fofinho, sem nenhum problema. E pelo contrário, Jesus aqui está alertando os apóstolos que existem perseguições, né, que existem traições e que pessoas irão te perseguir, irão te levar aos tribunais, mas não se preocupe. O Espírito dará as palavras certas, te colocará as situações corretas no momento correto para defender-te. Isso eu creio que é importante a gente, quando está com a verdade, quando a gente tem segurança da verdade, a gente fala a verdade, a gente não precisa temer, porque o Espírito Santo está contigo, o Espírito Santo também vai te iluminar. E tem a leitura no final do Evangelho, nos assusta porque também fala algo meio apocalíptico. O irmão entregará à morte o próprio irmão, né? O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Então há aqui uma cena de violência, e aí a gente se pergunta, nossa, que terrível é essa situação aí. E infelizmente acontece. Quantas famílias não se desunem por causa de Deus? Eu mesmo já presenciei testemunho de famílias que os filhos se voltam contra o pai, contra a mãe, filha que não fala mais com o pai, não fala mais com a mãe por causa de religião, por causa de Deus. Produz uma desunião ali. E justo o que Jesus está falando aqui, por causa da verdade, por causa da fé, tem aí uma separação dentro do ambiente familiar. Que pena, que triste
que a causa de Deus leva à separação, né? A causa de Deus leva também à morte, porque muitas pessoas, a gente poderia dizer que não são pessoas convictas de Deus, mas são pessoas doentes em função da religião, que assassinam outras pessoas em função da verdade, mas não é a verdade de Deus, e sim a sua verdade. Quanta perseguição não existe as pessoas que têm as suas religiões, quantas pessoas aí não são também perseguidas por poderes políticos, não vão são levados para as prisões. Então nós temos ainda em pleno século XXI diversas realidades de perseguições, de poder, de morte por causa de Deus. Então o que Jesus falou lá para os apóstolos, depois de 2000 anos, ainda segue esta realidade. Vamos pedir pela intercessão de nossa querida Mãe de Deus, que o Espírito Santo esteja cada vez mais nos iluminando, para que a gente sempre possa buscar a unidade por causa de Deus. Sempre lembre isso, homem do terço. Nunca busque a tensão, nunca busque a separação. Por causa de Deus, busque a unidade, busque a fraternidade, busque a solidariedade, busque a palavra que está agora em voga, a sinodalidade, a conversa, a partilha, buscar entender o que o outro quer dizer e não o que eu quero compreender do outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe e Rainha, de todos os anjos e de todos os santos, especialmente de São José, o patrono do terço dos homens, que Deus Trino nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.